Graças a paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Graças ao nosso Senhor Jesus, estamos aqui para a honra e glória do seu nome, para dar continuidade ao estudo do livro do profeta Amós. E hoje vamos adentrarmos no capítulo 6, 14 versículos, verso por verso. Então que você já comece a compartilhar, pegue sua Bíblia, sua caneta aí, seu lápis, não sei o que você gosta de usar, seu papel, para anotar, né? Fazer o seu rascunho, para se quiser também, né? Bota o seu, ou adiciona o que você quiser nos comentários, ou faz uma pergunta, fique à vontade. Esse é o espaço para que a gente possa dividir também informações. É claro, a gente sempre pede que sejam perguntas que estejam dentro, né? Isso, né? Relacionadas ao texto. Amém, né? É com grande honra e com grande prazer. Ele fica rindo assim porque ele sabe que é assim, é uma honra a gente estar aqui aprendendo, né? Eu agradeço ao presbítero Anderson, ao pastor João, para estar fazendo parte, né? Estar estudando a palavra de Deus e estudando com você, principalmente, né? E crescendo a cada dia mais, né? Como o presbítero Anderson falou, se você tiver alguma dúvida, quer fazer algum comentário, esse é o momento, né? Estamos aqui dividindo, né? E estamos sendo guiados, né? Pelo Senhor, através do presbítero. Pelo Senhor, né? O Senhor está falando Jesus, tá, pessoal? Através do presbítero Anderson, né? Isso que eu ia falar, terminando, né? Concluindo, né? Para aprender da sua palavra, né? E só continuando, né? O profeta Amós aí, ele vem proferindo aí um sermão aí que é bastante, né? São 14 versículos onde a gente não tem nenhuma, como a gente se fala, né? Nada, como o versículo 5 que fala, né? Buscar e viver. Aqui não, aqui o juízo é certo, não tem uma brechinha não, é como nos versículos finais do capítulo 5 que foi traído por nosso irmão Jazz, onde vai ser tão escuro, né? Que não vai haver uma brechinha, né? E não vai haver nenhuma luz, né? Nenhum sinal de esperança para eles, né? Afinal, ele vem discorrendo aí o restante do seu sermão, né? É onde ele vem proferindo o segundo ai, né? Como ele falou no capítulo anterior, né? Ele vem proferindo o seu primeiro ai e aqui ele continua com um discurso à nação de Israel. Graça e paz a todos. E aí, meus irmãos, eu estava aqui, né, compartilhando nas minhas redes sociais, mandando ali no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E peço a você também que está nos assistindo, que mande para os seus grupos de WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe em grupos de Facebook que você participe, porque isso ajuda, não a mim, não a Jades, porque nós temos os nossos empregos, meus irmãos. Nós não vivemos disso, nós não vivemos da obra de Deus. Nós fazemos a obra de Deus voluntariamente. E quando você compartilha esses vídeos, você está apenas ajudando a compartilhar a palavra de Deus, que é aquilo que nós, claro, humildemente tentamos sempre aqui propagar, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não estamos aqui para falar de nós, para falar da nossa vida, do que a gente fez ou deixou de fazer. Estamos aqui para falar de Jesus, e Jesus está em toda a Escritura. Amém? Eu quero parabenizar, né, a todos da última turma agora, da segunda turma do Projeto LEP. Eu quero parabenizar a todos, né, que receberam hoje, acabei de mandar via WhatsApp, via PDF, acabei de mandar os certificados daqueles que concluíram, né, o Projeto LEP, essa segunda turma. E estamos aí na terceira turma e você também pode fazer parte dessa terceira turma. É só procurar aí na página do Seminário Teológico, na página da igreja, vai ter alguma propaganda aí do LEP, você clica lá
e você vai entrar num grupo de WhatsApp para pegar mais informações. Amém? Amém. Lembrando que o curso, o Projeto LEP, ele é um curso gratuito, não, você não paga, não tem despesa com absolutamente nada, né? É apenas, né, um curso gratuito para que as pessoas venham aprender, né, a interpretar a Bíblia, como interpretar a Bíblia, né? É uma ajuda que nós vimos, né, e a necessidade dos irmãos, né? E que você venha participar, entre lá no grupo para conhecer mais sobre esse projeto, que tem sido uma bênção na vida dos irmãos, né? E na nossa vida também. É verdade, é muito gratificante participar do Projeto LEP, né? Infelizmente eu muitas vezes não posso participar sempre, mas as aulas que eu participo é muito, realmente, a gente aprende muito uns com os outros, né? Pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, de todo o Brasil, um pouco. E mais adiante, assim cremos, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir, estaremos com turmas presenciais. Também queremos lembrar que em breve estaremos com o nosso curso de Teologia Básica, veio pelo YouTube, para todo o Brasil, quer dizer, para todo mundo. E ano que vem, ore junto conosco, para que o Senhor possa continuar nos abençoando, porque faremos esse curso do LEP presencial, faremos aqui também no seminário, Palavra da Verdade, o curso de Teologia Básico presencial e também o curso de bacharel, também aqui no nosso seminário. E também outros cursos que a gente está tentando fazer parcerias, cursos profissionalizantes, Desculpe que às vezes eu enrolo com essas palavras. Então, se junte conosco nessa oração para que a gente possa dar tudo certo. Você que já conhece o trabalho da Igreja Palavra da Verdade, sabe que a gente aqui realmente, como disse o pastor John, não dependemos de likes, de visualizações, de inscritos. Claro, a gente quer mais inscritos, que evidentemente que a gente queria, porque é sinal que mais pessoas podem ser alcançadas, mas não que a gente queira realmente retorno financeiro. Servir, meus irmãos, é consequência, mas esse não é o foco. Tanto é que existe um número para começar o canal ser monetizado, e você também escolhe se você quer ou não. E a gente quer aqui, em primeiro lugar, sempre, acima de tudo, pregar a palavra de Deus. Se assim Deus permitir, se assim Deus ver que merecemos, vai acontecer de ser monetizado, de realmente isso. Mas esse não é o foco. Então, o foco é esse, a pregação da palavra. Então, te convidamos a se juntar conosco na oração para que dê tudo certo, em nome de Jesus, em nome dele, a gente possa em 2021 começar nosso seminário Palavra da Verdade com cursos presenciais. Temos, meio que a gente já começou, pastor Jadson, com um curso, com um seminário. O LEP faz parte, então automaticamente já é para terceira turma. Esses estudos também é da igreja, mas também você encontra lá na página. Te convido a se inscrever no seminário, no grupo, no canal do Seminário Palavra da Verdade. Tem vários outros vídeos lá, você pode ficar à vontade. Então, nos ajuda, compartilha, para que a palavra de Deus possa ser propagada. Amém? Vamos orar e adentrar na palavra do Senhor. Gostaria que o irmão já fizesse essa oração, por favor. Amém. Oremos, Senhor, estamos aqui mais uma vez, Pai, na Tua presença, para aprender, Senhor, mais da Tua palavra. Ilumina nossas mentes, ilumina a mente do presbiteruano, para que ele venha trazer, Senhor, a Tua palavra, para que ele venha a Tua palavra, ensinamentos, para que possamos aprender mais de Ti. Ilumina a cabeça daquelas pessoas que estão aí, sendo alcançadas por essa transmissão, para que essas pessoas venham ser tocadas, Senhor, pela Tua palavra, ser motivadas, Senhor, pelo Teu Espírito, para que venham aprender de Ti e poder propagar
a tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, ouvindo aqui a oração do nosso seminarista Jadson, essas últimas palavras, essa palavra motivação, me veio, estou compelido a falar um pouco mais sobre a questão de motivação. Então, peço a vocês, meus irmãos, principalmente você que faz parte da Igreja Palavra da Verdade, se motive mais a estar nesses estudos, participando em casa, a compartilhar, se motive a estar nos domingos conosco, ainda que em casa, mas pela rede social, porque motivação é algo que para desmotivar é a coisa mais fácil, mas motivação realmente você tem que buscar, você tem que se esforçar. Então se motive, porque não estamos pregando aqui abobrinha. Eu sei que não é tão motivador, coisas a gente vai pregar, principalmente esse capítulo, vamos estar no capítulo 6, é um capítulo bastante pesado, né? Como outros que a gente já trouxe aqui no estudo, e não tem muita coisa chamativa. Realmente aqui, meus irmãos, vocês vão ouvir a gente falando sobre chave, sobre o carro novo, sobre o emprego novo, sobre a cura, sobre o filho liberto das drogas. Dificilmente você vai nos ouvir falar, mas a gente fala daquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor, que é o estudo da palavra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando o que está no versículo, não botando acessório, né? Um ganchinho aqui, um ganchinho ali, fazendo preaca na palavra de Deus. Não, a gente fala a palavra, prega, ensina da forma que ela é. Então, motive-se, meu irmão, minha irmã, porque estamos pregando aqui, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, não falei, a única coisa que eu falei com vocês foi sobre o quê? O Cristo e esse ressuscitado. Mas Paulo não falou mais nada para eles, ou seja, Paulo só pregou o Evangelho, e é isso que a gente se esforça para pregar. Então se motive, meu irmão, minha irmã. Não é fácil não, mas se motive, porque aqui você vai aprender a palavra de Deus, como a gente está aprendendo. Então, motivação, porque como Paulo também escreve aos Tessalonicenses, saiba, lembre-se, aos Colossenses que é para Jesus que nós trabalhamos, não é para o homem. Amém. Isso, desculpa interromper, só relembrando, né, que muitas pregações que você vê aí é uma pessoa pegar um texto e falar do que Deus pode lhe dar ou pode trazer. Não que isso seja errado, isso é até lícito, mas esquecem de estudar ou de aprender quem Ele é, né? Que é o mais importante. E aí a gente vê, infelizmente, as pessoas correndo atrás do que Ele pode dar e não tendo a relação com Deus realmente, da pessoa e do ser que Ele é. E isso tem sido gratificante a gente estar estudando assim, né, essas palavras, porque a gente tem capítulos que você vê a misericórdia de Deus. A isso muitos querem, mas tem capítulos que você vê Deus voltando ao povo e trazendo juízo. Mas isso, hoje em dia, as pessoas não querem. Não. Essa é a verdade. O problema é que, querendo ou não, Deus, Ele também, além de ser amor, além de ser perdão, além de ser misericórdia, querendo ou não, Ele também é justiça. Então não tem para onde correr. Já que Deus vai ser justiça, eu querendo ou não, é melhor eu analisar as Escrituras e observar como eu não estar debaixo da justiça, mas sim estar debaixo da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Então, abre sua Bíblia, Amós, capítulo 6. Vamos ler do 1 até o 7, né? Do 1 até o 6, né? Que fala sobre... Vamos fazer uma divisória aqui, vou fazer uma divisória, como posso falar,
virtual, né? Que do 1 ao 6 a gente vai ver a alta confiança do povo de Israel, né? Que eles estavam com uma confiança muito forte, né? Sobre por eles serem os escolhidos, né? Aqui. Então a gente vai ver aqui. Só acrescentando, né, antes de começar, né, a sua autoconfiança, como o senhor falou, pelo fato dele já virem uma geração próspera, né? O povo de Israel ele já estava já com o seu ego super inflado, se é que podemos dizer assim, né? Prosperidade, né? Poder e tal, era coisa que eles estavam vivendo e que estaria a ruína deles. Então diz assim, do 1 ao 6, né? Ai, ai, dos que vivem tranquilos em Sião e dos que sentem seguros no monte Samaria. Ora, vós homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Passai a Calné e vede, ide dali a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores do que esses reinos? Os seus territórios são maiores do que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo um império de terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim, se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho, novilhos mais gordos. Dedilham suas lírias como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Então a gente nota aqui, meus amados, que Deus, através desse profeta Amós, ele continua o juízo sobre a nação. Só que agora ele parte para um público mais específico. Como ele fala, os homens notáveis. Ele vai para a realeza. Ele agora se direciona aos notáveis, às pessoas mais ricas, aos lordes, à casa real, a todos que viviam, abastados, que viviam, deitados nas suas camas de marfim, se espreguiçando nos seus sofás, comendo, porque a tradição dos judeus, eles geralmente comiam em tapetes, né? Só que isso aqui estava tão preguiçosos que tinham sofás, né? Porque provavelmente eles viam em outras nações isso. E estavam aqui naquela alta confiança, aquela coisa toda, né? Somos os escolhidos de Deus, somos, isso, aquilo, outro, meninos nos olhos de Deus, sacerdócio real e tal, né? E ele, interessante que no versículo 1, Amós ele fala tanto para os notáveis, né? Claro, isso aqui é uma ironia, ele está ironizando o povo aqui, né? Ironizando esse povo mais específico, né? Que é a realeza, que eram os nobres daquela época ali. Então, note que ele está falando tanto de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, como Sião, que nessa época era a capital do Reino do Sul. Então, nesse versículo 1, ele começa, e isso aqui pode também entrar tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, mostrando assim que Deus não via essa divisória como eles viam, que para Deus Reino do Norte e Reino do Sul eram o mesmo ainda, era o mesmo povo, eles que se dividiram. Não foi Deus, não foi da vontade de Deus que o povo se dividisse. É aquilo que eu já falei, eu sempre falo. O povo às vezes confunde, como a gente fala, Deus inspirou os homens, a escrever a Bíblia, e Deus, ao povo, muita gente acha que Deus inspirou a divisão do reino. Não, Deus inspirou para que se escrevesse sobre a divisão dos reinos. É onde Deus inspirou os homens, para que não escapasse nada, nenhuma vírgula,
Tem um acento, tem uma interrogação. O Senhor aqui, ele, no caso, é como se ele, né, como o presbítero antes falou, ele não via a divisão dos reinos, mas ele distinguia o pecado Isso. de cada um. Correto. Quando ele se vira para o reino do norte, ele acusa de um pecado. Quando ele vira para o reino do sul, ele acusa de outro pecado. E quando ele fala de um pecado acima, ele generaliza e pega todo a Israel. Isso mesmo. Tanto é que Amós, né, ele foi o profeta que profetizou exclusivamente, né, para o reino do norte. Mas assim como Osés, que também que pregava, né, sobre o reino do norte, no reino do norte, ele também, por vezes, apontava, como falou nosso irmão Jadson, né, para o reino do sul, né, sobre um pecado geral, né, que era, né, pecado geral, mas ele Deus distinguia os pecados dele, né? Tanto é que a gente vê que aqui ele fala mais sobre o reino do norte. Quando você vai ver lá Jeremias, já outros profetas que profetizaram contra o reino do sul, você vai ver que eles focalizavam no reino do sul, assim como até porque quando começavam a profetizar contra o reino do sul, o reino do norte já tinha sido invadido já pela Síria, a nação assíria. Então ele estava aqui, né? A espada estava indo para os dois lados, o reino do sul, o reino do norte. Deus estava aqui, né? Indo e está focando. Olha, vou começar agora a profetizar agora para os ricos, para os nobres, né? Homens notáveis, né? Como eu falei, uma ironia do profeta aqui em relação a uma coisa. E aí começa a falar, né, sobre o verso 2, passai a Calné, que são cidades, tal, né, e de a Ramat, né, depois de Segat dos teus. Aí traz as duas perguntas aqui, né, acaso são melhores do que os reinos? Porque a arrogância deles era tão grande, né, que eles pensaram para eles, né, que Calné e Ramat eram cidades-estados. É aquelas que tem, né, que tem seu governo, né, que tem tudo organizadinho, mas são administrativamente separados. Isso, correto, né? São separados. É como fosse como a Grécia tinha, né, os Esparta, que era uma cidade, né, estado lá, mas que pertencia, né, a Israel, essa cidade, né, todo Israel, ela pertencia. Só que eram cidades que tinham sua administração individual da capital. Então, os camaradas estavam tão cheios de si, né, que para eles, né, esses homens notáveis, como a gente olhou no versículo 1, né, se eles viajassem, o povo viajasse por todo o mundo, né, o mundo, a gente diria, como pelos países vizinhos ali a Israel, não encontrariam países maiores do que todo Israel, como, né? Acaso, né, são melhores do que esses reinos? Então, o profeta está ironizando. Essas perguntas são perguntas retóricas aqui, de ironia, né? Porque eles se achavam, né? Porque nós somos, como o Ben Jadson falou, né? Eles estavam muito bem prósperos, então eles se achavam a potência. Que se achavam os Estados Unidos hoje, né? Que se acha dono de tudo. Então, eles estavam tão cheios de si, a arrogância estava tão grande, esses homens notáveis, que para eles Israel era a maior nação que existia. Era a nação intocável, né? Porque no versículo 5, no capítulo 5, ele já fala, Amós fala sobre a virgem, né? Tratando Israel como um país que não foi invadido, né? Nunca tinha perdido, né? Militarmente assim falando. Então, você note, né, a arrogância do povo, né, para potência desses notáveis homens aqui que achavam que Israel era a maior nação do mundo. E a gente sabe que Israel é um país pequeno, não é grande, né? Verso 3: imaginai que podeis estar afastando de mal, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Então, eles estavam aqui nessa alta confiança, confiando que por serem nação eleita, como no versículo, né, no capítulo 5 fala sobre isso, que eles Israel sempre se confiava nisso,
Porque Deus, somos nação de Deus. Ele nos escolheu. Somos o povo eleito dele. Ele fez isso por nós. Só que Deus, mas antes o pastor, Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas o tributo de Deus também é o que? Ele é justo. Ele é justo. Então, ele sabia muito bem. Claro que ele escolheu a nação de Israel, ele sabe disso. Só que nem por isso, ele ia deixar de trazer juízo. Mas eles não pensavam dessa forma. Eles achavam que não estavam, que estavam afastando do dia mal, do juízo. Não, nós somos filhos de Deus, somos a nação eleita. O juízo é contra as nações pagãs, é contra as nações aí que não servem a Deus. Só que eles também não serviam a Deus. Eles também estavam idolatrando. Deus para eles era mais um. Eles colocaram Deus como mais um. Como Paulo chega lá, na Areópago e começa a ver Deus, tantos deuses, e no meiozinho tem lá o Deus desconhecido. Caso não exista, o Deus desconhecido, para que ele não fique irado conosco. Então, o povo de Israel estava assim, botando também Deus. Queria adorar a Deus através de outros deuses, através de bezerro de ouro, através de cultos, de verdadeiros devaneios ali, naqueles cultos que eles diziam que era Deus, naquelas festas, como a gente leu no 5, que Deus já estava por aqui das festas já, porque Israel era um povo muito religioso, e foi isso que trouxe, que levou o juízo, a destruição deles, a religiosidade, a autoconfiança de achar que era a nação. Por isso que vocês estão achando, vocês estão imaginando que estão afastando, mas não estão não, vocês estão atraindo. Não se confie na sua prosperidade não, como nosso irmão Jazz falou aqui. Então, realmente nessa época aqui, de Jeroboão II, a nação, o Reino do Norte estava muito próspero, existia a paz, mas era tudo falso. Era tudo falso. E eles estavam se confiando nisso, e achando que por ser nação eleita, eles podiam fazer o que queriam, e Deus não ia trazer juízo sobre eles. O juízo vinha sobre as outras nações. Só que o profeta diz: olha, vocês estão atraindo, não afastando, estão atraindo com essa falsa paz de vocês, com essa falsa prosperidade, com essa religiosidade de vocês estão atraindo o império do terror. Não é qualquer império, é o império do terror sobre vós. Mas eles estavam tão cegos que essa alta confiança em serem nação eleita estavam levando eles para o abismo. A prosperidade, financeira, a riqueza, o dinheiro, que faz muitas vezes é iludir. Então essas riquezas que eles tinham estava iludindo a mente deles ali, estava colocando ali na mente deles que eles eram imbatíveis, indestrutíveis. Nós somos ricos, nós podemos comprar qualquer coisa, nós temos dinheiro, nada nos atinge, nós somos intocáveis, nada nos atinge. Olha, veja como nós somos. Isso tudo causa ilusão. E Deus aqui é interessante que todo o livro, Deus vem numerando os pecados da nação, e é muito interessante isso, que eu me lembro muito, da minha mãe. Isso aqui eu lembro da minha mãe. Quando a gente era criança, que minha mãe ia dar uma pisa na gente, a gente sempre sabia o porquê que a gente estava apanhando. Então, isso aqui eu lembro muito da minha mãe. E Deus aqui, Ele é tão justo, que Ele está dizendo à nação que a nação vai ter ali um juízo. Não se compara, claro, mas Ele está dizendo ali que a nação vai ter um juízo. Mas antes de vir o juízo, Deus está dizendo à nação: olha, o juízo que vai vir sobre vocês é por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mostrando, avisando, alertando a nação daquilo que eles estavam fazendo, o quanto era mal aos olhos do Senhor, e eles achavam que estavam bem, que estavam muito, muito bem, quando na verdade estavam muito mal. E atraindo
o terror, né? O império do terror para eles, mas essa autoconfiança estava fazendo com que eles continuassem na prática, né, dos seus delitos. E no verso 4 a gente vê as mordomias, né? Ai do que se deitam nas suas camas de marfim, se espreguiçam confortavelmente nos seus belos sofás, enquanto isso os pobres, né, de lá se quebrando, né? Como a gente leu no versículo 5 que estavam, né, que estava acontecendo. Então, que querem os melhores pratos. Então, as regalias, né? No versículo 5, né, dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos e vários instrumentos musicais. Aqui novamente o profeta está sendo irônico. Dedilham suas liras como Davi. A gente sabe que a Bíblia fala que Davi tocava lira, né? E aqui já vocês querem ser como Davi, né? Vocês querem ser como Davi, né? Dedilhando nas suas liras, né? Improvisando cânticos. Aqui Davi, né? A gente sabe que ele tocava lira, era e poeta, um salmista. Então era como se fosse um repente, Davi era como se fosse um repentista de hoje. Então ele estava ali, como ele ficava no palácio, era o que acalmava Saul. Então provavelmente ele puxava ali uma nota ali, né? E começava a salmar, acho que essa palavra é essa. Salmodiar, começava a cantar. E aqui ele está fazendo comparativo, está dizendo, olha, vocês querem ser Davi, né? Dedilhando suas liras, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? O povo escolhe de Deus. Então, veja o comparativo. Relacionando também às festas, né? Isso. Na qual Davi também, a gente pode ver que ele fazia, né? As festas tocando sua lira, né? Encantando, né? Versículo no 6, né? Que ele fala envolvendo da lira, né? Que bebe vinhos, né, em grandes taças e unge com melhor óleo, mas não estão nem aí, né? Eles não se incomodam com a ruína de José. Então eles estavam ali se achando que eram os Davi, que eram os homens segundo o coração de Deus ali. Porque nasce Davi, né? Somos na mesma nação de Davi. Então eles acharam que podia fazer a mesma coisa. Só que Davi era diferente, meus irmãos. Estou falando que Davi era diferente, era um homem, era um extraterrestre, não era extraterrestre. Mas Deus o escolheu e Deus disse para Samuel, eu já escolhi um homem segundo meu coração. Então aqui, claro que o profeta está ironizando. O problema não estava na lira, né? Não. O problema estava na intenção. Né? Eles estavam ali tocando lira para os seus próprios deleites, né? Para eles ali se embebedarem. Né? Enquanto Davi salmodiava ao Senhor, adorava ao Senhor. A diferença estava no que ele fazia com a lira. Né? O instrumento era o mesmo, mas a intenção era diferente, né? Isso. Tudo muda, né? A intenção, meu irmão, é como a tomada faz até que diz, né? Tudo depende da forma que você olha, né? Aí você acha que a pessoa está fazendo uma coisa errada, quando você chega perto, não era. Tem aquele postzinho da leoa que está com seu filhote, né? Aí se você olhar assim, de um lado você acha que ela está engolindo, né? Aí quando você vê a foto de frente, você vê, não, ela está pegando, como todo felino faz isso, né? Todo felino, e transportando o seu filhote. Então, como o pastor falou aqui, tudo é intenção. A lira era a mesma. Não estou dizendo que os salmos, as canções eram, mas provavelmente as canções aqui para Deus rejeitar, como fala no capítulo 5 aqui, eram canções bajuladoras. E como o mesmo pastor falou, Davi não bajulava ninguém, ele começava a cantar para Deus, cante para Deus. Se agradar Saul ou não, provavelmente muitas vezes não agradava. Davi tocando, ele tentou matar Davi por 2 vezes, né? Quem salvou foi ele, uma vez, outra vez foi Jonathan. Então, nota, porque Davi estava ali para agradar a Deus, não era o rei. Davi estava, o famoso, o Nino muito agradável. Provavelmente ele gostava de tocar, ele já era músico já. Aproveitou que estava ali, tinha a oportunidade e começou a agradecer o nome do Senhor. E aqui não. Aqui por certo que aqueles tocadores aqui estavam só bajulando
aqueles lordes, aqueles ricos, provavelmente ali falando que vocês são isso, vocês são nação de Deus, vocês são filhos de Deus, por isso que porque a gente entende, aí você pode, mas antes tem tudo isso aí nesse versículo, tem, meu irmão, porque a gente lê tudo, então no geral a gente entende isso. Provavelmente ele estava tocando Você é o Espelho. Isso. Tá lá, você é o espelho, né? Que reflete, esse camarada, eu sou o espelho, né? Provavelmente, eu acho que um deles era um tal devia ser o escanchavô de David Leonardo, aquele coach lá, provavelmente. Então, só bajulador, meu amigo. Quem é que não quer? Então, mas Deus aqui está mostrando que, e no 6, né? Que bebe, né, seus vinhos. E ele fala, e não se importa nem aí com a ruína de José. Quando ele fala ruína de José, ele está relacionando ao povo. Vocês não estão nem aí para o povo. Vocês estão aí nos seus palácios, nas suas camas de marfim, nos seus sofás belíssimos, confortáveis, comendo o melhor cordeiro, né? A vitela, né? Que é a parte melhor do cordeiro da vitela, comendo, né? Bebendo as melhores taças, e não estão nem aí para o que está acontecendo com o povo, não estão nem aí para o que está chegando para vocês. Porque no versículo 5, né? Assim como no capítulo 5 e no capítulo 4 a gente viu o que esses lordes notáveis estavam fazendo com o povo, né? Então a partir do 7, né, Deus começa a trazer o juízo. Aí aqui ele fala, né, 7, por essa razão estareis, ele fala com esses notáveis, estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessarão os banquetes, os que vivem folgadamente. Então esses banquetes, eles não são os primeiros, não são os notáveis, não são os mais ricos. O melhor sempre não chega para eles. Aí o profeta diz, pronto, tá vendo? Da mesma forma vai ser assim. Vocês vão ser os primeiros que vão estar na fila, no caminho para o exílio, no caminho para a... Vocês vão ser os líderes da fila. Sabe como encabeçou a fila? Quem encabeça a fila, pronto? É eles. Que geralmente, né? Como eu já fui militar, então se começa pelo mais alto e vai, né, diminuindo. É assim que começa. O mais alto fica na frente, tal. Era um costume até. Militar também, né? Dos exércitos naquela época, até um pouco tempo atrás, Idade Média, de você subjugar primeiramente o rei, né? Aí você conseguiria, consequentemente, subjugar o povo, né? Mas primeiramente era a liderança, né? Que vivia debaixo daquela opressão, que era, porque não quiser ser a primeira a ser atacada, né? Mas a primeira a ser, no caso, subjugada. É porque até num pouco era assim, é que não jogo xadrez, né? Qual é o sentido do xadrez? Não é matar o rei? O pastor aqui é um exímio jogador. Encurralar o rei. Encurralar o rei, né? Então, aqui sabe, se quiser jogar uma partida com ele aqui, quem gosta é o pastor de xadrez. Vou aprender para... A agenda é muita gente, camarada aqui. Então, o jogo de xadrez é o quê? É isso, é você encurralar o rei, não ter espaço para dar o famoso checkmate, né? Acabou, final do jogo, game over. Então, a mesma coisa numa guerra. O que se faz numa guerra? Você fez filme de guerra, o que se faz? Atira primeiro os oficiais. Por quê? Atira os oficiais. O oficial é o que traz toda a estrutura por trás, que é o que vai ataques, é o que vai dizer tu para cá, tu para lá. Então, se você derruba, é o que sabe as informações privilegiadas. Correto. Então, se você captura os oficiais ou mata, o resto fica perdido. Você arrancou a cabeça, o corpo vai morrer automaticamente. Então, por isso que eles olham, vocês é que vão encabeçar, vão estar primeiros e vão cessar os banquetes. Não ter espaço para nada. Como a gente lê no livro de Joel, né? Vocês vão querer comer e não vão ter. Vão ter que comer o pão de lá, vão ter que comer a comida de lá, que vocês estão dizendo que não prestava, que era pagã. Pronto. É a única comida que vai ter aqui, vai se confirmar. Os banquetes, você sabe, amigo. Vocês vão lá encabeçar notáveis, né? Notáveis saberes jurídicos. Vocês vão estar de frente ali. Então, ele começa aqui, né,
a falar, de falar o que vai acontecer, né? Interessante esse versículo 8. Eis que Deus jurou por si mesmo, assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. A primeira parte, que é a parte que eu creio que é a mais importante, que é: Deus jurou por si mesmo. Quando a gente lê Deus jurou por si mesmo aqui, esse juramento nos mostra que o decreto de Deus aqui é definitivo e absoluto. Deus jurou por si mesmo. Então, como se diz, né? Está fechado. Não tem para onde correr. Não tem aqui. Deus jurou por si mesmo. Ele detesta a arrogância de Jacó. Isso. Ele vai tanto para o reino do sul, para o reino do norte. Detesta os seus palácios, odeia os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nele há. Interessante que o maior desejo de Davi era construir um templo para Deus. Porque o povo de Deus sempre foi um povo nômade. Sempre foi um povo que vivia de tendas. Começou lá com Abraão. E lutaram tanto para construir. E Deus aqui diz: eu odeio os vossos palácios. Por quê? Não foi construído para Deus, não foi construído para glorificar o nome do Senhor. Foi construído simplesmente para seu bel prazer. A prosperidade que eles tinham aqui, levantar templos ali, levantar palácios aqui, não servia nada para Deus. Só para eles, só para eles se vangloriar. Tanto é que quem começou a divisória dos reinos veio através de quem? De Salomão, meus irmãos. Como a gente falou no capítulo 1 de Osés, veio através de Salomão, que levantou altos impostos, né? Para que se levantasse mais palácios, para que se levantasse, né, se viesse belíssimos jardins, e isso através do custo do trabalho do povo, do trabalhador. Aí se levanta o Partido dos Trabalhadores lá. Aí se levantou lá o Jeroboão, né? Representando o povo. Estou brincando aqui, né? Mas aquilo ali eu acho que era do PT mesmo, Jeroboão. Se hoje ele seria do partido de esquerda, porque ele estava mal intencionado. Então, ele aproveitou o povo estava insatisfeito, né? Com o rei Roboão, que era o sucessor de Salomão. E aproveitou esse ensejo, meus queridos, que Jeroboão estava corrido. E foi ali, quando voltou, aproveitou que o povo estava insatisfeito com altos impostos, né? Sobre a carga estava muito grande. Então, para que tudo isso? Então, você vê o que Salomão, com seu ego, trouxe. Ele trouxe a divisão do reino, sul e norte. Então, Salomão está nessa... Pode botar também na conta de Salomão aí. Entendeu? Esses altos impostos. Então, criaram tantos palácios e Deus chega aqui no olho e diz: eu odeio os vossos palácios, por isso que eu vou entregar tudo. Eu vou fazer com que derrube tudo e vou fazer com que entregue tudo nele. Tudo é taças, é tudo que, né? Esses sofás bonitos, essas camas, vai ser tudo destruído. É isso que o profeta aqui está nos falando. Porque Deus odeia, Deus não dá, porque não é para Deus que Deus deu. Era para luxo, era para ego deles. Deus estava bem longe daqui. E continua, né? Aqui ele começa a falar sobre esses 9 e 10, né? Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar a alguém que ainda estiver refugiando ali: há porventura mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for não, então ele vai lhe replicar: cala-te, porquanto não devemos citar o nome do Senhor. Se você ler isso aqui, você não está entendendo nada. Mas calma que a gente vai chegar lá e eu vou explicar direitinho. Aqui está falando, meus irmãos, né, de praga, das pragas que vão chegar. Como se fala aqui, se 10 homens foram deixados, 10 homens doentes, se for um caso. E por quê?
é isso? Pelo 10, o 10 nos responde, né? E se um parente tiver que queimar os corpos, vale a pena salientar que não era da prática dos judeus queimar os seus corpos, os seus mortos. Eles sempre, né? Sempre estavam. Só que aqui era um caso diferente, era um caso que ou você queimava ou contaminava o resto, a praga. Era lepra, né? Se fosse uma lepra, eu não sei qual era a peste que tinha, né, a doença que tem aqui. Eu sei que tem que ser queimado. Tem que ser queimado. E sempre ia ter alguém que não foi para poder, né, fazer essa parte, ou seja, a parte suja do trabalho, que é queimar os povos. E porque ele fala, né? Pela lei, o judeu não podia nem tocar num corpo morto, né? Mas daqui era um caso excepcional, né? Era um caso de praga. Ou queimava, meu amigo, ou tocava, ou ia morrer o resto. Por quê? Foi Deus que permitiu que isso chegasse aqui. Tanto é que no final do verso 10 disse, olha, quando ele disse, tem alguém mais não? Tem não. Cala-te. Por que ele falou cala-te? Porque provavelmente, quando você visse, mas você entrar e ver seus parentes, irmão, mãe, pai, filho, mulher, primo, tudo morto ali, você tem que queimar. Qual a primeira coisa que a gente faz? Meu Deus. Entendeu como ele fala? Cala-te. Cala-te. Por que ele fala? Porque cala-te. Porquanto não devemos nem sequer mencionar. Por quê? Eles estavam receosos de que se mencionasse o nome do Senhor, pelo que ele já tinha feito, o negócio ia se complicar mais. E isso aqui é interessante, que a gente pode fazer uma referência com o que fala Jeremias, lá em Lamentações 3:28, que eu vou abrir aqui mais rápido para entender. Jeremias, Lamentações, que também é de Jeremias, que escreveu Jeremias. Então, 3:28, que diz assim, que esses períodos de provação são solicitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Então, claro que ele está falando aqui sobre depois que o povo foi levado para a Babilônia, né? No caso, o Reino do Sul. Mas a referência aqui não tem como a gente não colocar aqui. Quando diz cala-te, fica silêncio, porque cabe ao homem, né, nesse período, de ficar em silêncio. Não é dizer, meu Deus, nos ajuda, não. Foi vocês que trouxeram. Vocês já sabem que estavam afastando, estavam atraindo o juízo. Por isso, ele disse, cala-te. Ou seja, sofre silêncio, como aqui, né? Que esse período de provação seja vivido em silêncio. Ou seja, é aguentar, meu querido. Vocês trouxeram, então aguenta aí. Aguenta. Porque o Senhor em todo o tempo estava mostrando que existia uma saída, mas vocês não quiseram. Então, agora é o momento de ficar calado, não é o momento de estar clamando, Senhor, isso é tudo. Porque o juízo, como a gente leu no verso 8, né? Deus jurou por si mesmo que tudo isso iria acontecer. E ele continua, verso 11, porquanto ordenou expressamente a ele, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. O juízo de Deus, falando que é ele mesmo que vai destruir. Porventura, galopam, aqui ele começa a mostrar as coisas desnaturais, coisas fora do normal que o povo estava fazendo lá. Porventura, galopam os cavalos sobre os rochedos. Os cavalos não foram feitos, não foram criados para andar em rochedos. Ou poderá alguém lavrar ali uma jumenta de boi? Ou seja, será que no meio dos pedras pode criar boi ali no meio de pedra, no meio de destruição, no meio dali? Então ele está fazendo um comparativo com o que o povo está falando. Por quê eu estou dizendo isso? A resposta aqui na parte final do verso 12. Mas vós transformaste o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Ou seja, vocês estão fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Vocês estão fazendo coisa pelo avesso.
É para vocês ser justos, porque eu sou justo com vocês. E vocês não estão trazendo a justiça, mas a amargura. Vocês estão transformando o direito, que o povo tem direito, em veneno. Por que veneno? Porque o povo está cirando, o povo está amargurado. Não aguenta mais ser oprimido pelos notáveis, como a gente leu no começo aqui. Por isso que ele fez esse comparativo de um cavalo sobre rochedo, que não tem como andar cavalo sobre rochedo. Sobre criar uma junta de bois, sobre quem é animal de pedra, quem vive em pedra, que é bode, né? São bode que era proibido criar bode lá, né? Não sei se é isso, é bode. Então, são esses animais que vivem realmente em lugares áridos, lugares realmente de muita pedra. Íngremes, são caprinos, né? São os caprinos, não um cavalo, não bois. Então ele está fazendo esse comparativo para mostrar, olha o que vocês estão fazendo. Então dizendo, vocês podem andar com um cavalo no meio de pedregulhos, em rochedos? Não. Vocês podem criar bois no meio desses pedras aí? Não. Então por que vocês estão transformando o direito do povo, o direito de José, trazendo a ruína? Não estou nem aí para a ruína de José, estou aí para o povo. Por que você fazer isso? Eu coloquei vocês aí como líderes para que o povo, para que julgasse realmente corretamente o povo, direito ao povo. E vocês transformaram isso em veneno, em amargura. Por isso que ele faz esse comparativo de que, assim como não tem nada a ver você criar um boi no meio de um bocado de pedra, não tem nada a ver, é uma coisa errada. Não tem nada a ver você transformar o direito, né, do povo em veneno. É o que ele estava fazendo. No 13 ele diz assim: vós, né, que vos alegreis pela conquista de Lodebar. Olha o nome de Lodebar aí, nulidade. E ainda exclamais: porventura não tomamos Carnaim, cifres de poder, né? Cifres, quase né, o nome daquela doença, né? Cifres de poder, mediante a nossa própria força. Aquele profeta está, né, como sempre, aqui trazendo também outra ironia, né? O povo estava se gloriando porque conquistaram Lodebar, a terra de esquecimento, né? Nula, porque conquistaram Carnaim, com sua, eles estavam se achando, mas essa cidade não servia para nada. E outra coisa, a conquista dessas cidades não fizeram com que o juízo não chegasse até eles, com que a Síria não invadisse Israel. Ou seja, vocês estão se gloriando por causa disso. Não, conquistamos Lodebar, que significa terra de ninguém, terra do nada, né? Terra de esquecimento, né? A turma adora, né? Muitos pregadores, né? Terra de Lodebar, né? Que é onde foi, como é? Mesimofete, né? Isso aí. Terra de Lodebar, eu me lembro de um pastor que fez uma pregação sobre isso aí, né? Então, terra de Lodebar. Então eles estavam se empolgando porque conquistaram a terra de ninguém. Então você veja quando a pessoa está tão cega, qualquer besteira para ela é alguma coisa. Eles conquistaram a terra que não serviram para nada. Terra esses países, essas terras que eles conquistaram, servia para nada. E eles estavam se gloriando, mas isso não agradava a Deus. Isso não fez com que o juízo não viesse mesmo. Porque você conquistar uma cidade que o significado da cidade é terra de ninguém, nulidade, meu amigo, o nome já diz tudo. Eu não vou nem para aquela terra. Eu nem ia conquistar. Quando eu vejo o nome nulidade, eu falo, cara, não serve para nada. Então eles estavam se gloriando em coisas que não servem para nada. E o versículo 14, né, finalizando o capítulo, diz assim: ó casa de Israel, diz Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, 2 pontos, levantarei contra vós uma nação pagã, e elas vos oprimirá, desde Lebon Ramate, do norte do Líbano, até o riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. Ou seja, está falando da Síria. Eu levantarei uma nação pagã.
Então, o juiz de Deus, nessa época aí, era de levantar uma nação contra a outra, para que a nação dominasse. Então, a gente nota aqui, né, que era o próprio Deus que jurou que isso ia acontecer, como aconteceu. A gente sabe que o Reino Norte, na terceira invasão dos assírios, foi fatal. Ali realmente exterminou toda o Reino Norte, que era formado pelas 10 tribos, né? Porque Judá e Levi ficaram no Reino do Sul. Então, você note que aqui Deus vai levantar uma nação pagã, que vocês tanto acham que eu não estou nem aí, né, para essa nação. Pronto, eu vou usar essa nação aí. Então, o juízo veio, meus queridos, sobre a nação de Israel, né? Então, a aplicação que a gente tem aqui é o resultado de tudo isso. E sabe qual foi o resultado? Sabe por que gerou essa... Sabe por que esse povo estava com essa alta confiança? Porque esse povo estava se confiando na paz, uma falsa paz, uma paz comprada, né? Que eles compravam ali a paz literalmente, né? Pagando tributos à Síria e também à Síria e os sírios também, ao Egito também, né? Então, porque eles estavam comprando a falsa paz. A prosperidade deles era em cima do direito do povo. Como no capítulo 4 aqui, né? Onde eles tomavam, né? Se deitavam nas capas das pessoas que levavam para pedir empréstimo, e ali eles retiam. Então, a prosperidade é em cima disso. Mas existe um ponto aí, porque tudo isso? Porque gerou essa falsa paz, essa prosperidade iníqua, né? Injusta, e essa autoconfiança. Por quê? Religiosidade, meus queridos. No verso 1 a gente vê, né? Ai dos que vivem tranquilos em Sião, dos que se sentem seguros no monte Samaria. Ora, homens notáveis da primeira, né? Da primeira entre todas as nações. Entendeu? Então, por eles se acharem a nação, né, eleita, povo que Deus escolheu, como falou aqui, né? Homens que da primeira, né, que faz parte da primeira, né, as nações de qual o povo de Israel pode recorrer, ou seja, o povo e até esses notáveis homens, religiosidade, meu irmão. Por isso, a aplicação é essa. Cuidado com a sua religiosidade, cuidado da forma que você está vivendo, para você não ser um religioso. Jesus sempre batia na religiosidade. Note que quando ele tinha um embate com os fariseus, com os saduceus ali, ele sempre enfatizava a religiosidade deles, o perigo, o mal deles, porque eles eram religiosos. E hoje a gente vê tantos aí, irmãos, religiosos, e essa religiosidade, meu irmão, nos dá uma sensação de conforto, uma sensação de que, como esse povo aqui, somos nação eleita. Eu sou crente, pastor Jades. É doido, rapaz? Tenho 15 anos, meu pai foi pastor, minha família é toda crente. Cuidado para você não ser um religioso, porque a religiosidade não leva ninguém para os céus. Infelizmente, o nome religião, que significa religare, né? Que é ligar aqui em Jesus, realmente o significado existe, porque Jesus ligou novamente o homem a Deus, o véu foi rasgado, mas hoje se tornou esse nome religiosidade, se tornou o quê? Pejorativo. Não hoje, desde antes, sempre foi isso. Por quê? O povo não entende o que é religare. Ligar novamente, foi religado, uma nova ligação. Estava ligado, o pecado
torou esse fio, esse caminho foi fechado pelo pecado. Jesus abriu pelo seu sacrifício. E o povo está novamente sendo religioso. Não está compreendendo o significado da palavra religião. Então eu tenho muito medo, irmão. Como isso? Você é religioso? Não. Religioso não. Pela misericórdia do Senhor, eu sou um cristão. Sou um discípulo do Senhor Jesus. No maior sacrifício. Não por causa de mim, porque eu sozinho não poderia chegar lá nunca. E lembrando que, né, como no capítulo 5, como o presbítero vem falando aí, na questão da religiosidade, no capítulo 5 ele enfatiza em 3 lugares, né, em 3 templos, a qual o povo do Reino do Norte estava adorando e cultuando a Deus, prestando sua religiosidade ali, né. No capítulo 6, ele enfatiza aqui Sião, né? Ai dos que repousam em Sião. Sião, ali, ele se refere ao monte, né? Que ali é a capital de Jerusalém. Jerusalém, onde ficava o templo, no caso. O Reino do Sul. As pessoas estavam até indo para o lugar certo. Isso. Agora, né? Antes eles estavam indo para o lugar errado. Mas aqui ele enfatiza, vocês estão no lugar certo, mas ainda assim estão buscando de forma errada. Por isso, meu irmão, a religiosidade ela cria isso, uma falsa paz, uma prosperidade rasa e finaliza com autoconfiança. Por isso, irmão, você quer saber se você é religioso ou não? Se você achar que está tudo tranquilo, tá bom demais, que vida boa. Eu sempre falo, a Bíblia fala, e eu sempre enfatizo isso. Meu irmão, você tem que se preocupar quando tudo tá bem demais. Quando a paz tá solta, você tem que se preocupar, porque, meus irmãos, estamos aqui remando contra a maré. Jesus disse que seríamos odiados, e eu estou sendo amado por todos. Como é? Tem algo errado. Tem algo errado aí. Você está bem com todo mundo, está tudo certo. Era isso que estava acontecendo com o povo. Era uma paz comprada. Cuidado, meus irmãos, para a sua paz ser comprada. Porque essa falsa paz, isso é um dos resultados da religiosidade, do religioso, do crente que é religioso, não é cristão, ele é religioso. Cuidado. Não é que você vai viver sempre no inferno, não é isso que eu estou falando. Mas desconfie quando tudo está bom demais, quando parece estar paz demais. E o outro resultado de ser uma pessoa religiosa é a prosperidade. Que você fica, nossa, nunca passei por esse período, está tão bom, não sei o que, aquela coisa. E você começa a se confiar, começa a estar com essas regalias que Deus começou a acusar o povo aqui. Não é que... Note que Deus não está falando, não está enfatizando a prosperidade dele, o porquê eles têm isso e aquilo outro. Deus está enfatizando porque eles estão, né? O principal pecado aqui é a religiosidade. É achar que porque são filhos de Deus, são nação eleita, eles podem fazer o que ele quiser. Mas ele começa a botar o dedinho ali, né? Sobre o que ele estava fazendo, sobre, né, deitar no seu sofá, nas suas camas de marfim. Por quê? Eles estavam começando a tirar os olhos de Deus para colocar na prosperidade. Então cuidado, irmão. Cuidado para você não estar muito acomodado aí. Que bom que você está passando por um tempo bom, né? De vacas gordas, como assim. Mas não relaxe nisso não. Não se acomode nisso não. Não faça como esse povo não. Para que você não seja um religioso. Entendeu? Claro, temos que aproveitar sim, como falando em Eclesiastes, né? No tempo bom, né, considera, assim como no tempo mau também considera. Mas não se acomode. Temos que viver na esperança de que o Senhor tem coisas boas para o seu filho, para os seus filhos, né? Mas deixa Ele, né, lidar. Né? Também devemos tomar cuidado
né, na questão da prosperidade, porque ela pode nos consumir, né? E talvez você possa estar achando que essas coisas que estão vindo sejam bênçãos e bênçãos, mas será que teu coração está realmente satisfeito com as bênçãos de Deus do jeito certo? Né? Será que foi o Senhor mesmo que te propôs isso? Né? Não. E aqui a religiosidade, ela também acarreta essa questão de inverter as coisas, né? Como disse no versículo 12. Então, invertendo, o que é bom passa a ser mal, o que é mal passa a ser bom. E hoje é o que a gente mais vê, os religiosos, e muitos dos que são religiosos afirmam que não são religiosos. Eu não faço parte de religião, eu sou de Jesus. Na verdade, são os mais religiosos que tem. Que muitas vezes dizem que não é, mas são. E essas pessoas que dizem que não são religiosas, hoje eu vi, por exemplo, uma postagem, um camarada, ele falando ali, né, uma postagem apologética, falando contra a questão do espiritismo, e vi o evangélico ali embaixo, dizendo, não julgueis, não sei o que lá e tal. Irmão, isso é inverter as coisas. Nós temos que denunciar as falsas doutrinas. Esse negócio que não, porque você está acusando, mas tem muitas pessoas daquela outra fé ali que dão mais exemplo do que os crentes. Sim, eu não vou negar que existem pessoas que são de outra fé, que professam outra fé, que dão mais exemplo do que muitos crentes, infelizmente. Infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente é assim. Mas não é por isso que essas pessoas que professam outra fé estão no céu, não. Porque a minha fé em Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não é questão de julgar, não é questão de apontar, não é questão de acusar, é questão de dizer a verdade. Só existe um caminho. Você querendo ou não, só existe um caminho. Nem todo caminho leva a Deus, não. Só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Então, não inverta as coisas. E aí é onde a falsa religiosidade entra. A falsa religião entra. É justamente nisso aí. E muitas vezes você está numa igreja evangélica, mas você está seguindo uma fé falsa. Porque não é porque a igreja é evangélica também que a fé é em Jesus Cristo, não. Eles aqui eram povo de Deus, mas como o presbítero antes falou aqui, eles não estavam confiando em Deus, estavam confiando na sua prosperidade, nos seus vinhos, em tudo aqui, só não estavam confiando em Deus. Então, cuidado. Você está também numa igreja evangélica, não é sinônimo que você está com Jesus, não. Hoje esse termo evangélico se tornou pejorativo, biblicamente falando. Porque, meus irmãos, a grande maioria dos evangélicos, se você não fazer um comparativo com a Bíblia, quase nenhum se encaixa. Porque inventaram esse nome evangélico. Eu não sei, eu ouvi falar sobre cristão na Bíblia, mas os evangélicos, eu não sei, né? De onde foi? Foi Lutero. Mas o problema não está na expressão evangélica, né? Porque a expressão evangélica hoje está por causa dos evangélicos. Justamente. Né? A expressão evangélica do evangelho, aquele que segue o evangelho é evangélico. Lutero colocou isso em contraposição que chamavam eles de quê? De protestante. Protestante era um termo pejorativo. E hoje eu prefiro ser chamado de protestante do que de evangélico. Justamente. Porque infelizmente a gente tem que protestar todos os dias contra esse falso evangelicalismo que está por aí. Justamente porque hoje
Por que eu falo, né, sobre essa questão? Provavelmente naquela época de Lutero, a palavra evangélico era bem importante, era realmente algo bíblico. Mas hoje, meus irmãos, eu prefiro não ser chamado evangélico, porque está uma coisa muito séria. Está muito sério o negócio. Muito sério mesmo essa questão evangélico. Até que você vê que quando eu vejo bancada evangélica lá, mas irmão, eu fico revoltado. Nenhum daqueles evangélicos ali representa o que a Bíblia diz. Nenhum, meu irmão. Nenhum ali. Entendeu? Porque é que eles ficavam ali só Jesus na causa, velho. Só Jesus na causa. Que ali estão nesse povo aqui, confiando nos seus salários, confiando nas suas camas de marfim, que deve ser dentro de marfim, deve ser coisa mais importante ainda. E em seus vinhos, né? Os seus lagostes aí, os seus. Entendeu? Então, a falsa religiosidade, meu irmão, destruiu esse povo e vai destruir muito crente, infelizmente. Vai levar muito crente para o inferno, porque eles vão estar com esse povo acomodado. É um texto tão rico, né, para que as pessoas de hoje venham estudar e aprender, né, com o povo de Israel, né, no Antigo Testamento, para que não venha cometer, né, os mesmos pecados e cair nas mesmas malícias, né. Mas mesmo assim o povo, ele, quando lê uma passagem de Amós, que eu acho muito difícil ler um livro de Amós, pelo fato de não ter nenhuma bênção, né, a acrescentar, não ter chave, não ter carro, não ter casa. Eles passam, né, batido e perdem a chance de aprender com esse povo. E quando a gente lê aqui, é inegável que você olha para os dias de hoje e não vê, basicamente, fazendo analogia com esse povo de Israel, né? Você olha com a lente e vê hoje em dia. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, cuidado com a falsa religiosidade, porque a falsa religiosidade derrubou esse povo, levou esse povo cativo, e se a gente não se cuidar, pode nos levar para o inferno, porque vai ter muita gente, muito crente, né, vivendo uma religião falsa ali, com Bíblia na mão, na hora que Jesus voltar, achando que vai escutar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticar a iniquidade. Bom, tá legal, mas curamos em teu nome, pregamos o Evangelho, muitas vidas foram salvas por nossas pregações. Mas mesmo assim, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Por quê? Viver a vida toda numa falsa religião, uma falsa religiosidade. Então, cuidado com essa falsa religiosidade, para que você não possa vir a ser surpreendido, achando que está afastando o dia do Senhor, e nisso você está atraindo, como esse povo aqui, aconteceu com ele. Então, como eu disse nosso irmão Jales, tem muita coisa para a gente aprender aqui. E se a gente olhar, ler esse versículo, capítulo 6, não tem como a gente não fazer um comparativo com os dias de hoje. Amém? Então, fica na paz. Pedir para o pastor fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Amém, meus irmãos. Até domingo, 5 da tarde, vamos estar transmitindo nosso culto. A palavra da verdade estejam presentes. E quarta-feira que vem, capítulo 7 de Amós, já estamos chegando ao final do livro. Amém? Depois tem um livro bem grande aí, que é o Obadias. Bem grande, com um capítulo só. É um capítulo só. Então, bem facinho. E a gente vai mastigar ele, né? Letra por letra, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amém? Isso, meus irmãos, não é para todo mundo, não. Não espero e nem vou esperar grandes audiências num projeto como esse, porque as pessoas gostam hoje das coisas fáceis, gostam hoje que as pessoas lhe digam, como bem disse um professor meu de teologia, as pessoas gostam que lhe deem as coisas prontas, as pessoas não gostam do
de pensar. As pessoas não gostam de refletir. E o que a gente está fazendo aqui é fazer com que as pessoas reflitam na palavra de Deus. Pensem, mastiguem. Não peguem o que a gente quiser que a pessoa acredite. Não. Você vai pegar aqui, você vai ler junto com a gente, vai meditar junto com a gente, e aquilo que você vê, que nós falamos que tem coerência, você vai aplicar na sua vida. Se em algum momento a gente falar algo aqui que para você não tenha coerência, você pode até nos comentários aí nos corrigir, porque a gente está aqui para aprender a cada dia. Então, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Aqueles que vivem pregando aí chave de casa, chave de carro, chave disso, chave daquilo, que vivem pregando uma falsa prosperidade que nunca chega, essa prosperidade que só chega para eles. Como eu vejo aí pessoas, líderes aí, andando com um carrão aí importado, enquanto as ovelhas estão lá esperando a tal prosperidade que eles tanto falam e nunca chega para as ovelhas. Chega para eles porque eles estão se engordando com aquilo que as ovelhas oferecem. Mas não chega para as ovelhas. Chega para um ou outro pingado que dá uma sorte na vida, ou que estudou, ou que realmente trabalhou. Aí vai lá e dá o testemunho. Mas para a grande maioria não chega essa falsa prosperidade. Note que essas pessoas que pregam desse jeito, elas vão pregar versículo por versículo, livro por livro da Bíblia. Jamais elas vão pegar um livro como esse de Amós e ler. Jamais elas vão pegar um livro como Malaquias e ler do começo ao fim. Eles lêem Malaquias 3:9. Isso aí eles sabem de cor e salteado. Se pedir para eles falar, virar o versículo de ponta cabeça e falar, eles falam. Agora, se eles pegar Malaquias completo, o livro completo, duvido que eles vão ler. Sabe por quê? Porque atinge, porque fala diretamente com eles, do pecado deles, da arrogância deles, daquilo que eles deturpam da palavra de Deus. Então eles jamais vão fazer isso. Nem mesmo no livro do Novo Testamento eles vão ter coragem de fazer isso. Pode prestar atenção. Vão pregar muito sobre o preferido deles, Lucas 1:37. E fora de contexto. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que assistiram e que vão assistir nas suas casas. Em nome de Jesus, abençoa cada uma delas. Abre, Senhor, a mente daqueles, Senhor, que ainda não entenderam a importância de estudar a palavra de Deus, ainda não entenderam a importância de ler, de meditar na palavra de Deus. Abre a mente deles, Senhor, para que eles possam, em nome de Jesus, passar a fazer diferente, passar a estudar, passar a ler, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a todos nós, nossas famílias. Nos deixa, Senhor, continua, Senhor, nos permitindo estar em paz, estar em segurança, Senhor, porque tudo isso é o Senhor que nos proporciona, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
Pode ligar.